Olá, boa tarde, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E fui convidada para fazer a palestra de hoje. Quero desde já agradecer, por esta oportunidade de trabalho, de estudos e de servir. Estamos neste canal virtual e quero deixar um convite para quem ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve lá, deixe seu like, ative as notificações e assim nós vamos divulgando a doutrina espírita. Bem, nesse mês de outubro está sendo feita uma singela homenagem ao nosso querido Allan Kardec. E hoje nós falaremos sobre o Pentateuco, o livro O que é o Espiritismo e a Revista Espírita. Porém, antes de iniciarmos os nossos estudos, vamos ler a página de preparo de ambiente e convido a todos para acompanharem comigo no slide número 1. Então, vamos acompanhar no slide número 1 a leitura da página de preparo de ambiente. É do livro A Prece segundo o Evangelho, de Allan Kardec, página 41. Irmãos, não vos iludam os caprichos da carne, não vos iludam esses fogos fatos das grandezas humanas, que não podem aclarar a ínvia estrada da vossa existência sobre a terra, nem vos apontar marcos do gozo que não morre. Em cada um de vós vejo, é certo, pecador, mas antes vejo em cada um de vós uma vontade. E se essa vontade souber exercitar-se, se souber fazer uso do poder, pois arruinados castelos de dificuldades serão destruídos para todo sempre. E sobre os seus destroços se levantarão os vossos espíritos, pecadores de hoje, puros e glorificados por um Deus que é justo. Dar pouco já é dar alguma coisa. Se reconheceis no vosso espírito a fraqueza para os grandes cometimentos da alma, orai, pedi forças a Jesus, e nem de longe acrediteis que vos seja negada a gota de água para os lábios ressequidos. Raio de luz da misericórdia divina ao vosso coração, que se humilha, ao vosso espírito e se abate para se levantar. Quando assim fizerdes, quando compreenderdes que ser espírita não é ser homem, mas cristão, quando souberdes dar todo o valor a essa graça que vos é concedida pelo esposamento completo da doutrina que se vos prega. Quando, finalmente, vos convencerdes de que éreis náufragos nesse mundo e que Deus bondosamente fez chegar às vossas mãos a tábua do Evangelho. Então, podereis ir à casa do doente e, dizendo simplesmente: a paz de Jesus esteja nesta casa. O doente terá a paz, terá a saúde no corpo, na alma, por Jesus Cristo, em nome do qual tereis ido praticar o bem, cumprindo a sua lei. E agora, após a leitura da página de preparo de ambiente,
Vamos fechar os nossos olhos e fazermos a nossa oração inicial. E assim possamos unir os nossos pensamentos, elevando até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso guia, e em uma só voz dizer assim: Jesus querido, estamos hoje aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais, para compreendermos, Jesus, os teus ensinamentos, para que possamos colocá-los em prática. Sabemos, Jesus, que é um pouco difícil, que muitas das vezes, devido às nossas limitações, às nossas dificuldades, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não conseguimos, Jesus, praticar o bem, servir, amparar, ajudar. Somos imperfeitos, Jesus, sabemos, mas sabemos também que temos em nossos corações a centelha do amor de Deus, nosso Pai, que tem por nós esse amor incondicional. E essa centelha divina, Jesus, está em nossos corações, pulsando, para que possamos cumprir os ensinamentos por ti deixados há tanto tempo. E nesta tarde, queremos te pedir, Jesus, que possamos absorver, compreender esses teus ensinamentos. Peço também que possamos pedir essa espiritualidade amiga que está sempre conosco, que possa nos envolver, nos amparar, nos direcionar, nos intuir para que possamos falar as palavras mais claras, mais objetivas e assim tornando melhor o nosso aprendizado. Quero agradecer também ao nosso patrono da nossa casa Vinha de Luz, o nosso amigo Fabiano de Cristo, que está sempre conosco, nos direcionando, nos amparando para que possamos não desanimarmos e fazermos o nosso serviço, o nosso trabalho, mantendo acesa a chama da nossa casa Vinha de Luz. E com os nossos corações em festa, Jesus, te agradecemos mais uma vez por tudo que temos, por tudo que somos. Estamos onde devemos estar. Obrigada, Jesus, que tenhamos sempre a fé em Ti, a fé em dias melhores. Obrigada. E damos por iniciado a palestra de hoje, na Tua doce e bendita paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, iniciaremos nossos estudos, mas antes eu vou tentar sintetizar quem foi Allan Kardec. Pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Filho de pais católicos ligado à magistratura, foi criado no protestantismo. Aos 10 anos, seus pais matricularam na escola de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça, um dos centros de ensino mais inovadores da Europa. Retornou à França, bacharelado em letras e ciências, e dominando vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol. Em 1830, Allan Kardec alugou uma casa na rua Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física,
anatomia comparada e astronomia. Não cobrava daqueles que não podiam pagar, revelando desde cedo seu caráter humanitário. Uma história fantástica, né? Já temos mais aí pela frente. Mas eu quero fazer uma observação para você que está assistindo e que não chegou a assistir às palestras dos domingos anteriores. Vai até o YouTube, acesse o canal do Vinha de Luz e veja as palestras anteriores, assista às palestras anteriores, por quê? No mês de outubro, como estamos fazendo essa homenagem para o Allan Kardec, desde o primeiro domingo de outubro, todas as palestras estão sendo voltadas para Allan Kardec. E aí, assistindo todas elas, você vai ter uma sequência de estudos, né? E aí vai ficar bastante aprendizado, bastante conteúdo e bem esclarecedor. Então, eu deixo esse convite para você que não assistiu às palestras anteriores, assistam, vale a pena. Então, as primeiras informações que Rivail teve sobre os fenômenos das mesas falantes veio através de um velho conhecido seu, o Sr. Fortier, no final do ano de 1854. Mas neste mesmo ano, a Europa inteira voltava suas atenções para o fenômeno das chamadas mesas girantes, segundo artigos na imprensa da época. Os fenômenos se realizavam tanto nos mais eminentes castelos quanto nos mais humildes casebres. Lamentavelmente, esses fenômenos que, na verdade, ocorriam por iniciativa do plano espiritual, né? Mas com qual finalidade? Objetivando confundir o materialismo vigente naquela época, porque constituíam para a maioria dos assistentes um passatempo e ninguém se aprofundava no estudo da causa de tais manifestações. E em 1855, Rivail encontra um velho amigo, o Sr. Carlotti, que também lhe fala dos mesmos fenômenos. E aí já começa a despertar no Rivail os fenômenos das mesas girantes. Pouco tempo depois se observou que outras pessoas eram dotadas de semelhantes faculdades. Ao contato de suas mãos, uma mesa se levantava, dava pancadas com os pés, e essas pancadas respondiam com inteligência às perguntas. Os objetos repentinamente pareciam ter adquirido movimento autônomo. Isso acontecia nos pontos mais diferentes do mundo. Sr. Rivail presenciou os fenômenos das mesas girantes pela primeira vez na casa da senhora Pleiney-Maison, isso no final de 1855. Após algum tempo, ele passaria a assistir às reuniões com a família Baldin. Foi nessa última que teve início os estudos para a edição do Livro dos Espíritos. E uma observação: essas reuniões não tinham um caráter sério antes da presença do Sr. Rivail. Foi através desse processo o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, das mesas girantes, que os espíritos enviaram as mensagens, começaram a se comunicar, iniciando aí uma nova era. Kardec, inicialmente, começou as suas pesquisas estudando, mas estudando muito, fenômenos espirituais, lendo centenas de anotações que foram feitas nas reuniões na casa da senhora Pleiney-Maison. Fez observações profundas sobre a origem inteligente de tais fatos. Analisou cada resposta dada,
as questões trazidas nas reuniões. Kardec seguia um controle universal do ensino dos espíritos. Para ele, deveria ter 3 pontos fundamentais. Quais seriam esses pontos? O da lógica e da razão. O segundo, o da unanimidade de opinião da maioria dos espíritos. E o terceiro, a concordância das revelações vindas por vários médiuns, estranhos uns aos outros e de várias localidades. E assim, era claro para Kardec que a pesquisa espírita não poderia prescindir de um método. E ele mesmo afirma que ele aplicou à nova ciência, como sempre fez, o método da experimentação. Kardec jamais ele utilizou teorias pré-concebidas. Ele observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. E para isso usou os elementos de sua formação, que era ao mesmo tempo racionalista e positivista. De um lado, Kardec somente aceitava aquilo que não violentasse a razão, aquilo que fizesse sentido na visão de mundo. De outro lado, institui o controle universal do ensino dos espíritos, isto é, uma adaptação da repetibilidade exigida pelo método experimental. Vamos acompanhar comigo o slide número 3, que vai aparecer aí para todos, no qual eu separei umas mensagens que envolve Kardec na sua missão. Através da médium senhorita Jazef, na casa do senhor Roustan, Ivail recebe uma mensagem afirmando que ele possuía uma missão. E a mensagem diz assim: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Ivail, a tua missão é aí. Não convencido de ser possuidor de recursos que o habilitassem a tamanha tarefa, Ivail indagou ao Espírito da Verdade, no que este lhe asseverou que ele poderia triunfar ou fracassar. Neste caso, o outro o substituiria, dependendo do seu livre-arbítrio, mas a assistência não lhe faltaria. A missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o inteiro. Era uma missão gigantesca. Com a graça de Deus, muita força de vontade, perseverança, se abdicando de muitas coisas, ele conseguiu. E Allan Kardec, meio à dúvida de assinar como Hippolyte Léon Denisard Rivail ou com um pseudônimo, que era uma prática relativamente muito comum entre os autores da época. Porém, numa sessão na casa das irmãs Baldin, o eminente educador teve a resposta. O espírito Zéfiro informou que ambos teriam convivido como druidas nas Galhas, sob o domínio do imperador Júlio César. Então, naquela época, segundo Zéfiro, Ivail teria se chamado Allan Kardec. E assim, então, ele decide adotar o pseudônimo, e ao adotar o pseudônimo de Allan Kardec,
Rivail inicia uma nova fase na sua vida. E assim, lembrando que Allan Kardec não estava sozinho, né? Acompanhem comigo no slide 4, eu coloquei assim: Allan Kardec e os médiuns. Professor Rivail utilizou para a composição dos livros dos espíritos, especialmente as médiuns Caroline Baldin, de 16 anos, e Julie Baldin, 14 anos, e Ruth Jafete, que auxiliou especialmente na revisão da obra. Graças às colaborações desses médiuns, Allan Kardec, chegando à realidade dos fatos, proclamou: Eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente a minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade. E a verdade, em plena luz, pareceu chamar-me pelo nome, como fez a Paulo. Por isso, em meu espírito, eu lhe respondi: presente. Nesta data memorável, Kardec apanhou um caderno com o título de Memórias e principiou a escrever. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida pelo enorme benefício que espalhará. E agora nós iremos acompanhar e observar o slide número 5, que é o Pentateuco, né? Penta vem de 5, são os 5 livros basilares da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E esses livros, quais são esses livros? Primeiro, o Livro dos Espíritos, que a sua primeira edição foi em 18 de abril de 1857. A sua segunda edição, 18 de março de 1860. Após o Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, foi lançado em 1864. Depois veio O Céu e o Inferno, lançado em 1865. E, por último, A Gênese, lançado em 1868. Falaremos de cada livro, um resumo para que todos tenham noção, ideia, para quem não conhece, que cada livro aborda. Lembrando que o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec pelas razões que ele mesmo explica na introdução do livro, O Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. O surgimento do Espiritismo aconteceu em um momento de grandes mudanças no pensamento humano, principalmente das relações entre os planos material e espiritual. Naquela época, a França era considerada o centro da cultura ocidental. De lá surgiriam as ideias que revolucionariam a conduta humana em vários segmentos da vida. Por isso, Jesus escolheu esse país, recém-liberado da escravidão medieval, e assim impulsionando a humanidade para uma nova era. Escolhido o terreno fértil, era a vez do missionário. Surgia então Allan Kardec. Então, com o progresso do Espiritismo, Allan Kardec teve a intenção de publicar um jornal espírita e foi aconselhado pelos espíritos superiores a fazer o trabalho com cuidado e seriedade, pois o jornal seria um poderoso auxiliar na divulgação e na pesquisa espírita.
Kardec, então, decide-se em redigir o primeiro número, trocando a ideia de um jornal pela de uma revista, e assim faz aparecer, a 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que mensalmente ele iria editar por mais de 12 anos. O primeiro número saiu com o comprometimento de suas economias, mas os pedidos de assinatura vieram de todas as partes da Europa, tornando a revista um sucesso. A redação da Revista Espírita e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionavam no mesmo local, onde Kardec, todas as sextas-feiras à noite, dirigia as sessões mediúnicas. Acompanhem comigo os slides a seguir. E a gente vai falar sobre cada livro do Pentateuco. No slide 6, falaremos do Livro dos Espíritos. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade. Aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional sobre os aspectos científico, filosófico e religioso. Ele trata da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, de suas relações com os homens, das leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Assuntos de interesse geral e de grande atualidade. No slide número 7, nós temos o Livro dos Médiuns, o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. É o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. No slide número 8, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra da codificação espírita trata especificamente do aspecto religioso da doutrina. Nela contém inúmeras passagens do Evangelho de Jesus e seus ensinamentos, particularmente os da ordem moral, aclarando assim a mensagem do Cristo com a realidade de vida espiritual. Orientação desse Espírito Divino, Jesus Cristo, que é dada há 2000 anos e sempre atual em seu caráter educativo, motivador e consolador. No slide número 9, nós temos o céu e o inferno. Objetiva demonstrar a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual, como consequência de seus próprios atos. Divide-se em duas partes. A primeira, Kardec procura elucidar temas como anjos, céu, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, terror da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. Na segunda parte, é resultante de um trabalho prático que reúne exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. São depoimentos de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas e em expiação terrestre. E o slide número 10 é do livro A Gênese. É um livro que,
conhecido e estudado, proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Divide-se em 3 partes. Na primeira, analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo às interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Na segunda parte, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Na terceira parte, enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova que marcará um novo tempo na Terra, com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Nesse próximo slide, o slide 11, teremos um resumo do livro O que é o Espiritismo. Vocês podem acompanhar comigo aí. Nesta obra, que completa o Pentateuco, a lógica e o bom senso de Allan Kardec aí se evidenciam, desconcertando os negativistas, clareando as indagações dos que acreditam e aspiram à vida superior. Divide-se em 3 capítulos. Primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um séptico e um padre. Traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações, ou seja, contestações, aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe partes prática e experimental, caracterizando-se como um resumo de O Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo é publicado o resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problema de ordem psicológica, moral e filosófica. No slide 12, teremos o resumo do livro Obras Póstumas. Acompanhem comigo aí. Essa obra ela foi publicada após a desencarnação de Allan Kardec. Apresenta no começo bem escrita biografia do codificador, seguida do discurso Camille Flammarion pronunciou quando do seu sepultamento, reunindo importantes registros deixados por Allan Kardec acerca de pontos doutrinários e fundamentação do Espiritismo. Divide-se este trabalho em 2 grandes partes. A primeira aborda assuntos como caráter, consequências religiosas das manifestações dos espíritos, as 5 alternativas da humanidade, questões e problemas, as expiações coletivas, liberdade, igualdade, fraternidade, música espírita, a morte espiritual, a vida futura. Na segunda parte, inclui apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, assim como uma exposição de motivos apresentada na Constituição do Espiritismo, como precioso legado do mestre lionês às sociedades espíritas do futuro. O Auto de Fé em Barcelona ocorreu em 9 de setembro de 1861. 300 livros da codificação foram queimados em plena praça pública.
na cidade de Barcelona, Espanha, devido a uma ação solicitada pelo bispo com o objetivo de quê? De impedir o avanço de interesse do povo pela nova doutrina que desapontava na Europa. Essa atitude da Igreja, longe de conter, aumentou o consumo das obras de Allan Kardec. Allan Kardec foi escolhido para tão elevada missão justamente pela nobreza de seus sentimentos e pela elevação do seu caráter, tudo aliados a uma sólida inteligência. Ele sujeitava seus sentimentos e pensamentos à reflexão. Tudo era submetido ao poder da lógica. Nada passava sem o rigor do método, sem o crivo do raciocínio. Chega ao fim a sua missão. Desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do espírito de verdade. E aí, por algum momento, a gente acaba pensando, as tarefas desafiadoras de Allan Kardec foram muitas. Ele se deparou com os recursos financeiros, injúrias, viagens espíritas, falsos irmãos, polêmicas, jornada de trabalho. Allan Kardec publicou em março de 1862 O tempo e as forças do homem têm limites, e confesso que as minhas, desde algum tempo, frequentemente me têm faltado, e não posso ter repouso, que às vezes me seria necessário, porque sou sozinho para fazer tudo. O codificador Allan Kardec teve várias dificuldades, mas não deixou de cumprir sua missão, deixando tudo preparado para nós. Então, possamos aproveitar todas essas obras, que é um verdadeiro legado para caminharmos e para evoluirmos. Bem, quero agradecer a todos por estarem aqui nesta tarde, de forma virtual, mas unidos em pensamentos e vibrações de amor. Vou ler a letra de uma música que é da artista Mônica Mendonça, do grupo Bem, com o título Kardec, Obrigado. Quem puder acessar e ouvir, vale muito a pena. E diz assim: venho dizer obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador. Nos trouxe Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado. Pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Obrigada, Allan Kardec. Então, chegamos no fim. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse espaço virtual. E vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos
elevando os nossos pensamentos, unindo em uma só corrente, elevando até Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso irmão. E vamos dizer assim: Jesus querido, obrigada mais uma vez por esta oportunidade de trabalho, de servir, de aprender os teus ensinamentos. Sabemos, querido Jesus, que ainda somos imperfeitos, que ainda temos as nossas limitações, os nossos obstáculos, que ainda possuímos, Jesus, o orgulho, a vaidade, o medo, a fraqueza. Mas sabemos também, Jesus, Tu estás sempre conosco, em nossos corações nós temos essa centelha divina do nosso Pai maior, que nos instrui, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ampara, que nos direciona, que possamos, Jesus, seguir o nosso caminho, fortalecendo a cada amanhecer. Te agradecemos, Jesus, agradecemos mais uma vez ao nosso amigo Allan Kardec, espírito de luz, que nos trouxe essa codificação, que nos deixou esse legado maravilhoso de conhecimentos, moral, práticas. Agradecidos estamos, Jesus. Queremos agradecer também ao patrono da nossa casa Vinha de Luz, nosso querido Fabiano de Cristo, que está sempre conosco, nos direcionando, para que possamos sempre cumprir com os nossos deveres, auxiliando, ajudando. E a essa espiritualidade amiga que está sempre presente. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. E damos por encerrado o dia de hoje com essa palestra maravilhosa de aprendizagem. Agradecido, Jesus, mais uma vez. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. Até a próxima.